Olá, mamíferos, tudo bem? Bom, nossa aula hoje vai ser um pouquinho mais doce que o de costume, né? Vamos falar hoje sobre glicídios e ácidos nucleicos. Começar pelos glicídios, ok? Eles têm a fórmula estrutural mais geral, essa daqui. C, que é um carbono, seria um composto de carbono, um átomo de carbono ligado a um composto também que seria aí a água. Por isso também, glicídio é conhecido como carboidrato, pegou? Ou como hidrato de carbono, ou também como açúcar. O que nós temos aí de glicídios são algumas funções um pouco mais específicas deles. Ele pode servir como fonte de energia, e a gente vai ver isso numa aula de respiração celular, algumas aulas mais para frente aí. Ele tem função também estrutural, que ele pode atuar nos vegetais, como a celulose, que é parte da parede celular de alguns vegetais e algumas bactérias também. Ele pode atuar como o açúcar, a quitina, pode ser parte do exoesqueleto de alguns invertebrados, né? Vale a pena pensar aí, vamos pensar em um invertebrado interessante aqui, que te incomoda em todas as noites de verão. Barata, lembra dela? Então, aquela que te atormenta. Sabe aquela casquinha dela? Lembra um chocolate, né? Um bombom. Aquela casquinha é um açúcar, é quitina. E dentro dela tem proteína também, açúcares. Então, aquela barata, ela seria equivalente ao seu tão sonhado bombom aí também, tá? Pisou na barata, fez crack, é a mesma coisa que você pegar esse chocolate, fazer isso, tá vendo? Faça esse teste depois. Quitina, tá bom? Tudo açúcar. Bom, um outro componente estrutural dos glicídios, ou que o glicídio faz parte, é a ribose, que é um dos açúcares que está dentro dos ácidos nucleicos, tá ok? Pode ser a ribose ou desoxirribose. Não se atém a esses nomes tão fielmente assim, que nós vamos falar deles já já, ok? Bom, um outro componente de qual o glicídio faz parte é do nosso ATP. ATP pra gente, mais pra frente a gente vai ver também, daqui a alguns minutinhos, que vai ser sinônimo de energia, ok? Bom, então o ATP, ele tem como componente estrutural um glicídio também, um açúcar, que vai fornecer energia para ele. Da classificação dos glicídios. Eles podem ser classificados como monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. O que são monossacarídeos? São moléculas de são moléculas de açúcar em unidades pequenas, em unidades menores. E temos aí de vários tipos, e elas são classificadas de acordo com a quantidade de carbono que elas possuem. Então nós podemos ter aqui as trioses, que são moléculas de açúcar com 3 carbonos, as tetroses, que são moléculas de açúcar com 4 carbonos, as pentoses, que são moléculas de açúcar com 5 carbonos, e já já a gente vai vê-las com mais detalhes também quando falar dos ácidos nucleicos. E as hexoses, que são as nossas principais aí. A principal dela, glicose. Temos também a frutose, galactose, são as hexoses, moléculas de 5 carbonos. De 5 não, perdão, 6 carbonos, tá ok? Hexoses. Temos aí também os disacarídeos, que são, na verdade, duas moléculas ou dois monossacarídeos unidos entre si, tá ok? Então nós temos a sacarose, que seria aí a glicose mais a frutose, a união de dois monossacarídeos. Temos também a lactose, que é a união da glicose mais a lactose, união de dois outros monossacarídeos também, para poder formar essas moléculas chamadas de sacarídeos. Um outro componente que nós temos aqui na classificação são os polissacarídeos. Polissacarídeos são moléculas de açúcar unidas por milhares ou centenas de monômeros, de monossacarídeos, na verdade. A união de todos esses monossacarídeos vai formar um monômero. Esse monômero, ele pode ser o amido, que é armazenado normalmente nos vegetais, pode ser o glicogênio, que é uma reserva animal, pode ser a celulose, que é componente estrutural dos vegetais também, e a quitina, que acabamos de falar há pouco aí de alguns invertebrados, tá ok? Qual que é a diferença entre todas essas moléculas, essas 4 moléculas? Todas elas são compostas de glicose, são vários monossacarídeos encadeados. A diferença entre elas vai se dar em como estão dispostas essas ligações entre essas moléculas de glicose. E essas moléculas de glicose são chamadas também de interconversíveis. O que seria interconversíveis? Elas podem se modificar
de acordo com a necessidade do animal ou do vegetal para poder se transformar em glicogênio, amido, quitina ou celulose. Elas podem fazer essa pequena modificação na estrutura delas para se tornar uma outra molécula. Temos também os ácidos nucleicos, que são basicamente DNA e RNA. DNA é o ácido desoxirribonucleico. Ele atende pela sigla em inglês aqui no caso, na verdade, né? Mas para português ou para línguas latinas, na verdade, nós podemos considerar aí como ADN. E o RNA, que é o ácido ribonucleico, poderemos considerar aí também como ARN, ácido ribonucleico, tá ok? No que esses ácidos nucleicos se diferenciam, né? Tem uma aula específica de síntese proteica também, que a gente vai entrar na parte mais complexa, para falar de funcionamento, como que ele funciona, como que ele trabalha dentro da célula. Hoje, o que eu quero mostrar para vocês, basicamente, são os componentes desse ácido nucleico e a estrutura básica dele. Não mais do que isso hoje. Tem uma aula específica que é justamente para isso, tá ok? Para a gente poder trabalhar todos os mecanismos de ácidos nucleicos. Então, para pensar nos componentes gerais de ácidos nucleicos, nós temos aqui 3 deles, que são a pentose, que seria um açúcar composto de 5 carbonos aí, tá? Pentose, um açúcar composto de 5 carbonos, um ácido fosfórico, que é uma molécula que está ligada, localizada aqui na ponta, de um lado do açúcar, e as bases nitrogenadas, que podem ser de 5 tipos. Na verdade, são 4 em cada tipo de ácido nucleico. Para o DNA são 4, para o RNA são mais 4 também, tá? A gente tem uma pequena diferença aí. Então nós temos aqui como bases nitrogenadas a adenina, citosina, guanina, timina e uracila. A timina, ela é específica da molécula de DNA. A timina é específica da molécula de DNA. Enquanto na molécula de RNA, eu tenho uma alteração. Sai a timina e entra a uracila. Sai a timina e entra a uracila. Uma das diferenças entre as moléculas de DNA e RNA. Observe na figura. A molécula de DNA, ela tem o encadeamento desses 3 componentes, o fosfato, a pentose e a base nitrogenada, por toda a sua extensão. Elas são unidas por pontos de hidrogênio e do outro lado nós temos a mesma conformação aí, esses 3 componentes, fosfato, pentose e a base nitrogenada. O fosfato, a pentose e a base nitrogenada juntos, esses 3, tem um nome específico também, é o chamado nucleotídeo. Então cada um desses nucleotídeos se ligam entre si e se ligam aos outros da outra cadeia também, por pontos de hidrogênio. As pontes de hidrogênio podem ser duplas ou triplas. E normalmente a molécula de adenina se liga com a molécula de timina e a molécula citosina se liga com a molécula de guanina. E a gente tem aí o DNA, uma cadeia dupla, uma fita dupla, né, na verdade, disposta de forma helicoidal, em que a gente tem adenina, citosina, timina e guanina. O RNA, ele tem somente uma fita, né, ou uma cadeia, podemos chamar aí, uma cadeia de nucleotídeos no caso. Então todos esses nucleotídeos estão dispostos em uma única fita e a diferença principal entre o DNA e o RNA é que no RNA, como podemos perceber aqui, ele tem somente uracila no lugar da timina. É uma pequena modificação aí da base nitrogenada do nucleotídeo do RNA, ok? Bom, nós temos aí uma outra molécula que é muito importante também para todos os processos, agora que nós vamos conhecer os processos metabólicos, que seria o trifosfato de adenosina. O que seria o trifosfato de adenosina? Seria um nucleotídeo, só que um pouquinho mais específico. Ele é formado por uma molécula de adenina, um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, e 3 moléculas de ácido fosfórico. E por que ele é importante para nós? Bom, a última ligação dessa molécula de ácido fosfórico, quando ela é quebrada, ela fornece grande quantidade de energia. Daí que nós tiramos sempre, ou na maioria dos processos metabólicos, que trifosfato de adenosina também tem a sigla ATP, que para nós, daqui em diante, vai funcionar como sinônimo de energia, tudo bem? Bom, por hoje era isso. Vimos então alguns tipos de glicídios, os principais, os ácidos nucleicos, a constituição básica deles,
e nas próximas aulas veremos como funciona melhor esse mecanismo de DNA e RNA. Até mais!